Olá, eu me chamo Anderson Falcão, estamos iniciando mais um bate-papo na Barreto. Hoje conversando sobre nutrição e recebendo Carolina Cunha, né, nutricionista, clínica, funcional. Então, Carol, muito bem-vinda. Nos conte um Obrigada. pouco sobre a sua atuação. Hoje eu atuo na área clínica, né? Então atendo pacientes de várias áreas, com foco principal em emagrecimento. Eu digo que 80% dos meus pacientes hoje me procuram com este objetivo, Sim. mas atendo também pacientes com objetivo de hipertrofia, tratamento de doenças, prevenção, né? Tudo um pouquinho. Sim. E, bom, um dos principais motivos de estar recebendo você para esse bate-papo é a gente está chegando num período do ano em que tudo fica um pouco exagerado, Sim, né? Acontecem as confraternizações, as festas de final de ano, Réveillon, sim. vamos pro verão, a filharada vai pro verão, também fica muito em casa, então Sim. tem um pouco, tudo é um pouco mais exagerado nesse período, né? Além do fato da própria temperatura que sobe substancialmente, no interior isso tem um peso ainda um pouco maior. E me conta, né, sobre hidratação. Quais são as dicas que você dá? Como é que a gente tem que se cuidar, né, para esse período, especialmente sobre hidratação? Pronto. E certamente, né, devido à alta temperatura, a gente se preocupa muito com a hidratação. O recomendado é em torno de 35 ml de água por quilo de peso. Então, cada pessoa tem suas necessidades individuais, né? O que serve para mim não serve para você. Sim. E aí, para quem não tem o hábito, eu sempre oriento que ande com garrafinha para lembrar de beber água, porque realmente é a nossa principal fonte de hidratação. Mas a gente pode pensar também numa água saborizada, né? Cortar rodela de frutas, maçã, laranja, limão, colocar um cravo, uma canela, para dar um sabor realmente. Podemos pensar também numa água de coco, né? Porém, nada substitui a água. Então, qualquer líquido que seja adicionado será parte, não vai fazer parte desse cálculo, né, que eu expliquei aqui no início. Certo. E nos conta a história dos 2 litros de água por dia. É uma realidade ou é um mito? Na verdade, já caiu por terra, né? Porque agora a gente trabalha com uma nutrição mais individualizada. Sim. Mas para a população no geral, 2 litros de água cabe bem, se a pessoa não souber fazer um cálculo específico, não tiver um acompanhamento. Certo. Né? E junto com essa hidratação, a gente pode também pensar nas frutas ricas em água, que também vai ajudar bastante nesse calor, né? Como a melancia, abacaxi, melão, uva, e realmente usar a criatividade, né? Sim. Uma uva congelada depois do almoço, por exemplo, é uma ótima opção como sobremesa. Fazer um sorvetinho com frutas, Sim. né? Já serve também para a criançada que vai estar de férias. Uhum. E aí a gente já consegue fazer esse joguinho para conseguir Sim. manter na linha, né? Durante as férias, durante esse processo do verão. Tá. E, bom, e aí como a gente estava falando no início, a gente começa também um período de muitas festas, Sim. né? Principalmente com muitas confraternizações de amigos, de Sim. empresas, depois as festas de Natal e Réveillon. Qual é a dica que você dá para a gente conduzir, né, com um pouco mais de cuidado esse período? Realmente, final de ano, né, é um período desafiador, digamos assim. Mas pensar sempre que o nosso corpo responde ao que expomos maior parte do tempo. Então, se a pessoa se alimenta bem durante a maior parte do tempo, durante o ano todo, né, com alimentação mais in natura, rica em frutas, verduras, raízes, sem excessos de industrializados, alimentos processados, pensar que 1, 2 refeições livres não vai impactar no processo, não vai engordar por conta disso, né? Porém, tudo com equilíbrio, moderação, não passar o mês todo comendo errado, porque isso sim vai impactar no resultado. E uma dica boa também é tentar associar sempre com alimentos que dão saciedade para que consuma menor quantidade, né? Sempre pensando que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Sim. Então, escolher as preferências, um pouquinho de cada coisa. E aí a gente pode associar com alimentos fontes de proteína, como ovo, frango, peixe, queijo, que dão uma maior saciedade. No dia que a gente vai furar a dieta, a gente já sabe, né? Então, durante o dia, já equilibrar, consumir os alimentos ricos em fibras, que também ajudam bastante na saciedade, colocar uma aveia em cima da fruta, um psyllium, uma chia, linhaça. As oleaginosas também contribuem bastante para a saciedade, então uma castanha, nozes, amendoim torrado, né? Certo. Sendo válido lembrar que tudo na quantidade correta, né? Mesmo o alimento sendo saudável, não pode exagerar. Sim, é claro que a gente entende que
a forma correta e a melhor forma de se fazer é sendo acompanhado por um nutricionista. Mas isso. quem eventualmente tem alguma dificuldade, seja por dificuldade financeira, seja por prioridade, Sim. né? O que é que você aconselha? Assim, qual o caminho de dizer assim, por aqui eu estou indo para uma alimentação mais saudável e pelo outro lado não tanto? Sim. Priorizar sempre uma alimentação mais natural, né? Evitar os embutidos industrializados, é o famoso desembale menos e descasque mais. Né? Pensando em quantidades, realmente precisa ser mais individualizadas, mas só para vocês terem uma ideia melhor, né? A gente costuma fracionar a proteína em 4 refeições ao longo do dia, né? Então, as fibras, sempre colocar uma colherzinha quando for comer uma fruta, né? Vai comer uma banana, corta ali, coloca uma colherzinha de aveia, uma colherzinha de chia, porque aí já vai se tornando uma alimentação mais saudável, equilibrada e que traz uma certa saciedade. Perfeito. E para quem exagera na noite de Natal, na noite de Réveillon, faz o que no dia seguinte? Para quem não seguiu as dicas, para quem não seguiu as dicas e exagerou, né, voltar a uma alimentação normal, equilibrada, sem neuras, né, mas aumentar o consumo de água realmente, porque o líquido, né, a água é o nosso principal diurético, ajuda bastante na retenção de líquido, inchaço. Tem alguns chazinhos também que ajudam, como chá de dente de leão, cavalinha, hibisco, né, que aí, 48 horas depois, mais ou menos, nosso corpo já volta ao normal. E aí a gente entra depois do período de festas. Sim. A gente vai cair no janeirão aí, a maior parte da galera de férias. Sim. Indo para as casas de praia, indo para os clubes, para as piscinas de casa. Sim. Muito tempo exposto ao sol. Às vezes exagera na bebida alcoólica, né? Sim, Alguns. sim. Então conta pra gente aí o que é que você nos aconselha. Pronto. Nessa época a gente trabalha mais com redução de danos, né? A gente sabe que nunca vai ser perfeito, nem de um lado, nem do outro, né? Não falando só sobre alimentação, mas tentar fazer sempre uma atividade física, que aí já vai ajudar também as calorias que a gente vai consumir a mais nesse período. Aumentar a ingestão de água, né? Como eu falei no início, 35 ml por quilo de peso. Porém, nesse período que a gente está na praia, mais exposição ao sol, pode se aumentar para 50 ml por quilo de peso. Andar sempre com a garrafinha, cuidado também com a alimentação, né? Porque os alimentos tendem a estragar mais nesse período. Então, deixar sempre conservados em marmitas, congelador, refrigerador, porque a gente precisa pensar em todo o processo. E bastante ingestão de líquido. Muito líquido. Certo. E para quem faz atividade física regular, Sim. que também exagera, Sim. o que é que você conta? Olha, não adianta querer compensar. Sim. Geralmente, o nosso nível de atividade física não extrapola assim a quantidade de calorias que a gente vai consumir, né, na alimentação. Então, realmente vai trabalhar com redução de danos. Não adianta comer e depois tentar fazer atividade física para perder o que foi ingerido, que não Sim. funciona, mas vai reduzir danos. Para quem não está fazendo atividade física, qual a primeira dica que você dá? Precisa fazer atividade física. E... Mas pode controlar mais na alimentação, né? Já que não Certo. tem um gasto calórico maior. Sim. E para a galera de Alagoinhas, né, onde é que encontra a Carol? Como é que a Carol pode nos ajudar para quem está por aqui? Pronto, vocês podem entrar em contato no meu Instagram, Carolina Cunha Nutri, né? E aí lá eu dou maiores informações. Maravilha. Carol, muito obrigado. Obrigada Esse a foi você. mais um bate-papo da Barreto. A gente se vê no mês que vem. Muito obrigado, espero que vocês curtam.